Paz do Senhor. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Levante uma de suas mãos. Temos. Temos mais? Temos. Mais algum que nos visita pela primeira vez? Levante uma de suas mãos para nós recebê-lo com muita alegria no nosso coração. Esses que levantaram as mãos, por favor, fique um minutinho em pé, para nós podermos contemplá-los e recebê-los, todos vocês. Vamos recebê-lo como recebemos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe, muito obrigado pela visita. Meus irmãos, o que eu quero ministrar hoje é a somatória do que Deus está direcionando desde domingo. Domingo, culto de quinta. Mas se eu não materializar na minha vida o que eu ouço, se eu não transformar o que a mensagem diz, eu não transformar por realidade na minha vida, tudo é vão. Tudo. E muitas vezes, e nessa semana foi o caso, que o Senhor pôs no meu coração a semana toda, de eu trazer essa palavra mais uma vez, mostrando os reflexos verdadeiros dela, quando eu a ouço, porque o grande segredo é eu compreender o que está sendo dito, e compreendendo, eu então tenho a liberdade de transportar e armazenar no meu coração. Nós vamos repetir um pouco a ministração sobre gratidão. Mas talvez possa até chocar um pouco aquilo que vamos falar, que vamos ler da palavra. Eu vou usar muitos textos, mas você precisa prestar total atenção ao que vamos ler, que você vai ler, que nós vamos ler juntos, e ligar isto com gratidão. Eu quero repetir um texto lido que está em Lucas 17. Os demais depois nós vamos nos assentar e estaremos lendo juntos, mas esse nós vamos ficar em pé. Capítulo 17 de Lucas, a partir do verso 11 até o 19. Não vou perguntar se acharam, porque assim é fácil. Diz assim, a partir do verso 11. E aconteceu que, indo ele, o Senhor Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre,
tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, ministra ao nosso coração aquilo que tu tens preparado para esta noite, mas capacita-nos a compreender e a entender o que tu queres nos ensinar. Eu lhe peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? E eu vou pedir que o DCEP esteja bem atento, que agora nós vamos ler várias passagens. A primeira delas está em Mateus 22, de 37 a 40. Se você puser, já pôs. Veja bem, Jesus disse-lhe, olhe os 2 mandamentos. Os 10, resumido em 2. Leiam comigo, por favor. E Jesus... Vai. Vai. Mais um. Dependem toda a lei e os profetas. Veja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. 2 direcionamentos para a gratidão. Vamos ler agora o Salmo 100, verso 4. Entrai pelas portas dele com gratidão. Algumas traduções dizem assim. Entrai pelas portas dele com gratidão, com louvor, e em seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Como é que nós temos que entrar na casa do Senhor? Com gratidão. A quê? Gratidão a quê? Nós vamos ver. Salmo 103, verso de número 2. Leiam bem forte. Bendize. E olha agora. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças do quê? Eu fico impressionado da velocidade de esquecimento do que Deus faz nas nossas vidas. Como nós esquecemos tão rápido.
Colossenses 3, versos 15 e 16. Leiam. E a paz de Deus repita o final. Isto é gratidão. Vai. Em toda, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão. Gratidão. Colossenses 4, verso 2. Vamos? Perseverai em oração, até para orar, você tem que ter gratidão. Olha só, perseverai, mantenha-se, mas dentro da oração, esteja com quê? Com ação? Gratidão. Vai vendo. 1 Coríntios 10, 10. Preste bem atenção nisso. Vamos lá. E não murmureis. Murmuração é ausência de gratidão. Quando eu não sou grato, eu murmuro. E quando eu murmuro, eu corro o risco de ser o quê? Ser o quê? Destruído por quem? Pelo destruidor. Por aquele que quer roubar, matar e destruir. A ausência de gratidão traz o legado de liberdade para o inimigo destruir. Para pensar. O fato da ausência de gratidão na minha vida, eu abro a porta para o destruidor entrar. Provérbios foi ontem pelo meu querido Arthur, não é? Provérbios 18, 21. Vamos lá. Vai. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto, ou morte ou vida. Porque não há meio de gratidão senão pela língua. E por último, Mateus 12. Versos 36 e 37, presta atenção. Mas, leiam comigo. Mas eu vos digo, mas presta atenção. Mas eu vos digo que hão de dar conta no dia do juízo. Mais um. Qual será o juiz do último dia? A língua. Nós seremos julgados. Veja só. Por tudo aquilo que falamos. Se a morte e a vida está no poder da língua, e o que está dizendo o quê? Por tuas palavras serás justificado
ou por tuas palavras serás condenado. Jesus diz assim: eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu tenho pregado, essa é que há de julgar no último dia. E nesse último dia de julgamento, o nosso acusador, ou o nosso defensor, vai ser a nossa língua. Se eu parar para pensar nisso, eu vou pedir ao Senhor que me deixe mudo. Nós falamos a média de 10.000 palavras por dia. Quantas destas palavras edifica? Quantas dessas palavras condena? Quantas dessas palavras justifica? E quantas dessas 10.000 palavras nos condena? Ontem, nos casais aqui, pudemos ver que muitas vezes nós nos desgovernamos, sendo comandado pelos nossos sentimentos, muitas vezes atingidos por dardos inflamados do maligno, que conduz a nossa boca, na instrumentabilidade da língua, a falar o que não deve. Eu quero trazer alguns reflexos da gratidão, para que você hoje tenha um direcionamento de transportar a tua linguagem de acordo com a palavra gratidão dentro da Bíblia. Primeiro que eu quero dizer, agradecer não quer dizer ter gratidão. Agradecer muitas vezes agradece e se esquece. Mas gratidão é o armazenar no coração daquilo que nunca mais vai ser esquecido. Entenderam? Agradecer não quer dizer gratidão. Agradecer, eu agradeço no momento e depois cai no esquecimento. Gratidão, eu transporto para o interior do meu coração, eu armazeno. E constantemente eu removo do coração para a minha mente. Portanto, a minha mente não se torna uma mente esquecediça, mas constantemente eu uso meus lábios para agradecer, porque está armazenado. Ora, o salmista ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, se ela está no coração, nunca vai ser esquecida. Mas eu preciso armazená-la. Eu preciso transportar a gratidão para aqui dentro, não aqui só. Por isso que Hebreus, Jeremias, diz assim: eu colocarei a minha lei na vossa mente e as escreverei nas tábuas de carne do vosso coração. Tem que estar aqui. Quando está aqui, a minha atitude muda. Gratidão é o trazer a lembrança do depósito que está dentro do coração. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo em mim, através da gratidão,
uma mudança transformadora. E eu depois vou chegando aos poucos aonde precisamos chegar para voltar a meditar de Lucas 11, dos 10 leprosos. Gratidão é eu entrar na presença de Deus com todos os bens que Ele já fez por mim. Deus entrou na minha história, entrou na tua? Hã? Deus entrou na minha família, entrou na tua? E Deus entrou dentro de mim para me dar a salvação. Entrou dentro de você? Então, todas as vezes que eu me apresentar ao Senhor, não pode faltar a minha gratidão, porque Ele entrou na minha história e mudou minha vida. Para pensar um pouco, aonde Deus foi te buscar? Quando você nem imaginava que Ele existia. Da onde Deus te tirou? Pense nisso. Da onde Deus te tirou? Que família Deus tem te dado? Gratidão é eu dobrar o meu joelho diante do Senhor e trazer comigo tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Tudo. Gratidão estabelecida no meu coração não me deixa viver uma vida medíocre. Quando há gratidão implantada, incrustada no meu coração, essa gratidão não me permite viver uma vida medíocre. Ela me traz prosperidade. Quem é grato é próspero. Ainda que tem muitos que prosperam sem ser grato. Mas é uma prosperidade enganosa, momentânea. Mas a prosperidade imputada dentro, no mais profundo do meu coração, me traz a real e verdadeira prosperidade. A gratidão real e verdadeira vai se estabelecer quando eu aplicá-la para com o meu Deus e para com o meu próximo. Muitos dizem, eu sou grato a Deus, mas não tem um mínimo de gratidão pelo seu próximo. As pessoas, quando fazem parte de uma igreja, normalmente chegam quebrados, destruídos, recebem todo o carinho, recebem toda a atenção. Deus vai curando, Deus vai transformando a situação. E muitas vezes, quando saem em desonra, esquecendo-se daquilo que o próximo teve por significado na sua vida. Eu tenho alguns lugares da nossa cidade, que eu vou dizer, é forte. Se eu tiver oportunidade, se isto Deus quiser, e chegar a mim alguns líderes de igrejas, eu vou dizer assim para ele, querido,
cuidado com a tua igreja e não põe determinadas pessoas para pregar sobre gratidão, porque será mentira. Sofri por muitos, chorei por muitos, lutei, gastei, me deixei gastar por muitos, que hoje são líderes, mas não tem nenhuma condição de pregar sobre gratidão. Gratidão é eu trazer em memória a história da minha vida e apresentá-la para mim mesmo. É eu chegar diante do espelho, ver refletido lá a minha imagem e dizer para aquela imagem: nunca se esqueça do que Deus fez na história da tua vida. Eu estou dizendo para mim mesmo. E muitas vezes eu recebo a mudança e a transformação da história, da atuação de Deus na história da minha vida, me alegro, mas eu não admito que Deus faça isso com outro. Enquanto eu recebo, eu estou todo feliz, mas eu não admito que o meu próximo receba também. E normalmente, vou lhes dizer e transportar o exemplo. Aqueles homens que foram apedrejar aquela mulher adúltera e que tinham as pedras nas suas mãos, Jesus, quando olha para eles, diz assim: ela errou. Ela errou. Não tenho a mínima imaginação do que Jesus escrevia na terra ou na areia. Mas pode ser que ele estivesse escrevendo: aquele ou aquela que comete tal pecado é digno de morte. Talvez eles tivessem lido e falaram: ótimo, então estamos fazendo a coisa certa, vamos apedrejá-la, porque o nosso mestre sabe que isso é um erro, é um pecado. Mas eles não esperavam que Jesus disse: bom, se vocês não cometem o mesmo erro, atire a primeira pedra. E um por um foi saindo, a ponto do Senhor dizer: mulher, ninguém te condenou? Não, mestre, nem eu te condeno. Aí está o caráter do meu Jesus, que além de perdoar, tem gratidão de me ofertar o perdão, a graça e a vida eterna. Isso faz parte do caráter do meu Deus. Gratidão é o quê? Uma ordem bíblica. Em todos os lugares a ordem é: sede agradecido. Gratidão é a majestade do caráter de Deus. Tudo que fazemos para Ele, Ele responde com gratidão. Tudo. O vosso trabalho em mim não é vão. Isaías 40:10 diz que o Senhor vem com o salário diante da sua face e o galardão para dar a quem ele sabe que deve ser entregue.
Gratidão é o plantio de uma boa semente todos os dias. Querido, vai comer num restaurante, vem aquele homem te servir. Quantas vezes você disse, muito obrigado? Alguém lhe dá a passagem, muito obrigado. Eu fico irado quando eu estou no trânsito. Aí eu estou me aproximando daquelas faixas para pedestres. Eu breco. Tem gente que olha e ainda faz assim. Dá vontade de atropelar. Escuta, que custa fazer isso? Não quer falar, não fale, mas faz isso. Tem hora que eu falo assim, tem gente ali, eu vou passar. Mas breco, porque um não pode pagar pela culpa do outro. Mas escuta, o mínimo gesto de gratidão, gente. Quantas vezes você fala obrigado por dia? Tem coisas que eu sou tão grato a Deus pela vida dessa menina chamada Luciana, esposa do pastor. Ela nem sabe o que ela fez na minha vida, com atitudes, que todos os dias eu digo obrigado pela vida dela. Mudou ministério, atitude, comportamento, ela nem sabe, mas eu não esqueço. Sou muito grato de coisas que Deus me mudou através de você. Tem problema de eu dizer para minha mulher, muito obrigado? Nós somos isso, ingratos. Gratidão mantém a porta aberta, não desonrando aquele que um dia estendeu a sua mão para mim, quando ninguém estendeu. Às vezes, eu encontro pessoas que falam assim, pastor, eu gostaria tanto que você fosse pregar na minha igreja, mas a minha igreja não tem mais do que 30 pessoas, e o senhor não deve pregar em igreja pequena. Irmãos, jamais eu vou me esquecer daqueles que me deram oportunidade de ministrar na igreja deles, que era tão humilde. Hoje, nós somos convidados para muitos lugares. Mas eu não posso me esquecer do início da minha caminhada, quando ninguém me conhecia. E que estenderam a mão para mim. Eu não me esqueço de vidas que um dia me levaram uma cesta, que não viram eu chorar. Mas o Senhor me viu chorar. E alguém disse, eu estava em tal lugar, fazendo uma compra e senti no coração de trazer isso. Queridos, como é que eu posso esquecer de alguém que me propiciou um Natal diferente? Eu vejo hoje
Tem homens que hoje são renomados no cenário nacional e fora, que um dia começaram como ninguém, junto de mim. Doze anos. Hoje, se esquecem de quem os ajudou. Gratidão destrói o espírito de murmuração. Vocês viram que eu estou pondo a gratidão em todos os versos que nós lemos. Gratidão destrói o espírito de murmuração. Gratidão esfacela o espírito de traição. Quem é grato não trai. Em nenhum aspecto. Tem vida que chega para mim, pastor, ora por mim, eu tenho que ir para aquele inferno do meu trabalho, tenho que estar junto daquele capeta do meu chefe. Querido, é o capeta do teu chefe e é o inferno daquele lugar que mantém tua casa. Tua família come de lá. Quem é grato, abençoa um lugar como esse. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Agora eu quero voltar a Lucas 17. Eu não quero todos, que a hora já está avançada, tinha muita coisa para ler. Mas voltando a Lucas 17, estão lá 10 leprosos. Veja alguns detalhes. Eles gritavam de longe. O leproso era terminantemente proibido de se aproximar de alguém. A lepra contagiosa, não tinha cura. Havia sobre o leproso uma sentença de morte. E ele sabia que a sua vida duraria pouco. Mas esses 10 conheciam quem era Jesus. Jesus vai passando pelo meio de Samaria, Galileia. Num lugar, num espaço onde só tinha os considerados inimigos. E aqueles 10 clamam em alta voz. No verso aqui, número 13. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre. Eles sabiam quem ele era. Tem misericórdia de nós. E ele, aquele que é a pura gratidão, vira para eles e diz assim: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Então, deixa eu lhes dizer uma coisa, os 10 creram na palavra que ele falou. Porque os 10 foram. Nenhum deles iria, como leprosos que estavam, se apresentar diante do sacerdote. Primeiro que não teriam meios de se aproximar. Mas se eles foram, e foram curados, porque no caminho eles sabiam
que aquele que os mandou ir era o Todo-Poderoso. Eles sabiam. E confiaram, tomaram posse da palavra, não tem dúvida, e foram. E é impressionante que a palavra diz que os 10 foram libertos. Nove esqueceram. Por isso que muitos nem termina o cumprimento da promessa, já se esquecem. Eu não posso me esquecer do que Deus faz por mim, e eu tenho que desejar que Ele faça o mesmo por você. Mas a maldita língua, a mesma que abençoa, é a mesma que muitas vezes julga. Ontem, Arthur falava das 3 peneiras. Muitas vezes, nós comentamos sobre algo que é uma verdade. É a primeira peneira. O assunto que eu vou falar é verdade. A segunda, queria ver se alguém aprendeu. Qual é a segunda peneira? Como? Não entendi? Mas tem mais gente aí para responder. Qual que é a segunda? Dos que estiveram aqui? Você está vendo? Eu vou até provar o professor se ele lembra. Você lembra da segunda peneira? Bondade. Mas a terceira, eu lhe digo, apesar de ser verdade, a bondade precisa ser dito. Quantas vezes dentro de casa nós tropeçamos na terceira? Não precisa falar. Nós precisamos ter domínio sobre isto aqui. Sendo um pequeno leme, sendo uma pequena faísca, incendeia todo o bosque. Todos creram, foram purificados, pois clamaram a quem tinha todo o poder para curá-los. Mas imagine agora a frustração do mestre. Tanto que a frustração é verdade, que ele pergunta para aquele que volta: ei, mas não foram 10? Cadê os 9? Quero lhe dizer, não basta saber quem ele é, não basta crer no que ele fala, receber o que ele dá e esquecer dele. Tem muitos experimentando os milagres do Senhor, mas o coração é egoísta. Tem muitos. Mas há uma mudança de cenário. Oh, que coisa linda. Os 10 distantes gritaram em alta voz: Jesus, mestre. E agora volta um. O cenário muda, eles começam longe, mas esse que voltou chega perto. Vocês entenderam?
chega perto e com a mesma voz alta, a palavra diz assim, verso 15, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus a voz continua alta, o comportamento muda. E caiu aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando-lhe o quê? Graças, gratidão. Gratidão nos aproxima daquele que nos cura. Gratidão me dá a oportunidade de eu chegar aos pés daquele que me curou, agradecendo-lhe, e isto eu sei, que a porta vai se abrir para outros milagres. Essa gratidão desse samaritano deu a ele a oportunidade de, além de ser curado, ele voltou para a continuidade do diálogo com o Senhor e do aprendizado. Os outros 9 só tiveram uma oportunidade com o Senhor. Ele não, ele voltou e ele teve a oportunidade de continuar. Sabe o que é isso? Continuar. A proximidade com aquele que mudou a sua história. Teve a oportunidade de ter agora intimidade. E o Senhor olha para ele e diz assim: levanta-te, vai. A tua fé não te curou, a tua fé te salvou. Gratidão traz fortalecimento da salvação na minha vida. A gratidão deu a ele o aproximar-se de Deus para a continuidade da proximidade e a continuidade do diálogo. Falou alto de longe, mas agora estava perto. A gratidão nos aproxima de Deus e da sua intimidade. Quando lê Efésios 2, de 11 em diante, vós que estáveis longe, agora chegastes perto, pelo sangue do Cordeiro. Porque o Senhor desfez a inimizade. O Senhor nos reconcilia com Ele. Esse samaritano traz um exemplo que hoje nós vivemos. Os de fora, tem muitos de fora que são mais prudentes do que os de dentro. Quem não é grato, tudo se encerra naquele recebimento. Receberam a cura e acabou, não tiveram mais nada. Mas o grato renova as oportunidades para coisas maiores. Você entendeu, querido? Quem é grato, se prepare. Porque Deus vai te colocar sobre coisas altas. O que não é grato vai ter uma vida medíocre. Quem é grato volta. Pois a volta estabelece sequência de intimidade. Para com o grato, o Senhor vai além da cura física. Ele vai da cura da alma.
e prepara para o reinado da vida eterna. Agora, transfira a tua gratidão para o teu próximo. Eu vou falar algo aqui muito sério. E me sinto muito à vontade para dizer isso e livre. Não transforme a mesa da tua casa numa mesa imunda, impura. Não use a mesa da tua casa, muitas vezes para convidar alguém, para ali lanchar, almoçar, jantar, seja o que for com você, para naquela mesa dividir em gratidão. Não fale do teu irmão, não fale do oficial, não fale de obreiro, não fale do pastor, não divida em gratidão com os demais. Faça da tua mesa uma mesa santa. Porque a gratidão transforma uma casa num lar. A gratidão transforma a confusão em consciência da verdade. A gratidão transforma a negatividade em positividade. Muitas vezes recebe-se vidas, e vamos sentar, vamos comer, vamos tomar café, para dividir o que não presta. Esses tomam cuidado, porque podem ser destruídos pelo destruidor. Seja a tua casa uma bênção para a cura da alma de muitos que falam o que não deve. E não fale você de ninguém, seja grato. Eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem, e normalmente eu a recebo num momento difícil, num momento de turbulência, de um vendaval. Dizendo: pastor, só para te alegrar, estamos orando por você. Receber um abraço sincero é cura. Quantas vezes o Espírito de cura do Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida através de um abraço, de uma mensagem. Como está o teu dia? Que Deus te abençoe. Muitas vezes nos esquecemos de atitudes de carinho. Quando vim para São José dos Campos, eu estava montando os móveis na minha casa, íamos mudar no apartamento ali em frente ao Parque Santos Dumont, e estava eu e a Lu montando tudo, não conhecíamos ninguém, viemos para cá, porque Deus tinha dito: vá, porque eu tenho um grande povo naquela cidade, e nós viemos, e de repente cansados, montando guarda-roupa, montando cama, montando cozinha, chega um casal, alguém avisa: tem alguém aqui embaixo querendo subir, pode? Falei: pode. Não sabia nem quem era. Quando chegam, caixa de esfirra, de quibe,
Coca-Cola e mais coisas que não vou falar para não assanhá-los e desejar que o culto termine logo, mas nos deram um abraço. Nunca mais eu esqueci. E esses mesmos, um dia me presentearam com algo que nunca imaginaria receber. Tem vidas que falam, saiu da igreja, esquece, corta, tira disso, tira daquilo. Não tiro não. A gratidão está aqui, ó. O dia que entrar por essa porta, eu quero abraçá-los. Tem muitos que hoje estão voltando e que um dia denegriram a imagem do pastor e da igreja. Mas no início, foram instrumentos de bênção. Se vê-los entrar, eu abraço, porque no começo investiram na minha vida nessa cidade. Transfira a gratidão para o teu próximo. Pare de falar. E se tiver que falar, mesmo sendo verdade, veja se precisa ser dito. Mas aqui eu encerro. Seja um samaritano. Que Jesus tinha todas as razões para não ter atitude de carinho. Mas o nosso mestre é especialista em gratidão. Sejamos nós também. Receba no teu lar quem tem alegria de ouvir o que edifica. E você, muitas vezes magoado, entristecido, não se esqueça de que um dia alguém estendeu a mão para você. No pior momento da tua vida. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que a sua palavra possa ficar gravada no teu coração. Se você não experimentou isto ainda, eu vou lhe dizer que a gratidão é totalmente ligada à graça. Você tem alguém que lhe causou algum dano? Tem na tua memória alguém que lhe prejudicou? Dê a ele o melhor que você tem. Porque a graça, que é um favor que eu não merecia e que o Senhor me deu, se essa graça está sobre a minha vida, eu também tenho que dar a quem não merece. Porque honrar quem já é honrado, a Bíblia não concorda. Eu preciso honrar quem tem falta de honra. Que nesta noite, teu coração tenha recebido, por compreender o escrito que Deus quer fazer na tua vida. E se você não tem isso, pode ter nessa noite. Esse Senhor, esse Mestre, está nos ensinando de uma forma maravilhosa como é a caminhada com Ele. Eu queria fazer uma pergunta.
não conheço todos. Aliás, se existe algo comigo é que eu não conheço quase ninguém. Esses dias, eu peguei um Uber para vir para a igreja. E sentado atrás eu olhava no retrovisor e eu via que o motorista não tirava o olho de mim. No fim, quem estava ficando com medo era eu. Falei, vá que esse camarada desvia o itinerário aí e me sequestra. E ele talvez olhando para mim com medo de eu sequestrá-lo. Mas eu fiquei calmo, meio calmo, né? Ele pegou e falou assim, o senhor é evangélico? Eu nem conversei com o homem. Falei, sim, sou. O senhor é pastor? Falei, sou. O senhor nem imagina, eu frequentei tua igreja. Eu cheguei lá destruído. E hoje eu quero lhe contar, estou restaurado. Obrigado. Fui com os pastores, do conselho de pastores, para o Palácio do Governo, na semana retrasada, para uma reunião com o governador e o vice-governador. Então fomos lá. E no caminho, eram 2 carros, eu fiquei numa perua lá, numa SUV, com 4, que eu não conhecia. Estava quieto, calado. Os que eu conhecia foram no outro carro. E eu falei, puxa, eu queria estar lá no outro carro, não queria estar nesse. Eu não conheço ninguém. Aí no caminho, o que dirigia, um pastor, falou, ei, pastor Wagner. Falei, pois não. O senhor tinha uma igreja antes dessa atual, não tinha? Um pouco mais lá em cima? Tinha sim. Então eu frequentei lá. Eu não falei nada, mas quero dizer para o senhor que o meu ministério pastoral foi restaurado lá na tua igreja. Obrigado. Falei, amém. Aí os outros também abriram. Como é prazeroso alguém ser grato. Então eu quero fazer um convite. Se há alguém aqui que quer ser como este samaritano, ser abraçado pelo Mestre, entregar a tua vida inteira nas mãos dele, ser agraciado por aquele que tem toda a gratidão. E aquele que é grato, como o nosso mestre, não olha para o nosso passado. Ele olha para o presente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele nos dá a oportunidade, Ele te dá a oportunidade nesta noite. Talvez você não tenha com Ele uma experiência íntima. Mas você deseja ter. Teu coração tem sede de alguma coisa que você ainda não descobriu. Eu quero fazer esse convite. Se há alguém que hoje deseja ser abraçado por esse mestre, que deu acima do que aquele samaritano podia imaginar. Se houver alguém, levante uma de suas mãos. Eu quero te abençoar nessa noite. Amém, amém, amém. Esses
que querem ser abraçados e abraçá-lo, venham aqui para frente. Eu quero orar com você, venha. Venha em nome de Jesus. Os que querem abraçar a Cristo de uma forma total. Ele te ama. Amém. Que coisa boa, gente. Que maravilha. Esse bom samaritano, ele quer te abraçar nessa noite. E ele quer dizer, eu quero mudar a tua história. Dá essa liberdade a ele nessa noite. Todos os 10 conheciam ele, mas não tiveram com ele uma intimidade. Talvez você o conheça, mas você está precisando de uma intimidade com ele. E ele quer te abraçar de uma forma especial. Eu vou pedir, os pastores, por favor, cada um ore por um aqui, entregue essas vidas nas mãos do Senhor. Quem salvação, salvação, quem perdão, perdão, quem reconciliação, reconciliação, mas hoje essas vidas precisam sair abençoadas desse lugar. No nome de Jesus, enquanto a equipe do louvor já pode subir aqui. Seja uma noite maravilhosa para todas essas vidas, que possam sair daqui com Cristo no coração, possam sair daqui recompensados por essa noite, e seja uma noite de salvação, de cura, de restauração, seja uma noite especial para a tua vida. A igreja esteja intercedendo por essas vidas. Pastor. Pastor Flávio. Ah, já. Se houver mais alguém, você tem a oportunidade de vir à frente e receber a oração de um dos servos de Deus e sair daqui convicto de algo maravilhoso na tua vida. Se houver mais alguém, venha para frente, venha em nome de Jesus. Deixa Deus mudar o que tem que mudar. Amém. Vamos ficar em pé. Um dia eu fiz um desafio. E eu gostaria de repeti-lo nessa noite. Alguns anos atrás eu fiz o que eu vou falar, e teve uma irmã que disse assim: pelo amor de Deus, pastor, eu não consigo. O que eu falei foi: vamos ficar uma semana sem falar mal de ninguém.
Você consegue? Ela não conseguia. Ela não conseguia. Deixa Deus abençoar a tua boca, tua língua. E traga isso como bênção sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Quero te abençoar e abençoar o teu lar, tua vida. E nunca deixe de ser grato em momento nenhum. E a palavra diz o quê? Em tudo dai o quê? Em tudo. Nos bons momentos, nos maus momentos. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês. Para nós. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. E que esta palavra fique profundamente escrita, calada, incrustada dentro do nosso coração. E como a atitude que aquele samaritano teve, que nós também queremos e precisamos ter